É bom, amém? Você pode se assentar. Queria cumprimentar você que nos visita e você também que está na internet. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite para desfrutar aí da boa, inigualável, transformadora Palavra de Deus, amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Ó, tem lá na Bíblia, pode procurar que tem. Abacuque 3. Aleluia, Deus é bom, amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 19. 3, 19. Abacuque 3, 19 diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Você pode dizer comigo nenhum amém? Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Você pode dizer comigo assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Oh, aleluia, amém. Glória a Deus, a corça não é uma ave que voa, é um animal que percorre penhascos, irmãos. E eu acho aquele animal fantástico, porque ele tem uma capacidade de percorrer aqueles lugares rochosos, numa destreza, numa habilidade fora do normal, fora do comum. E quando a gente pensa a respeito que Deus fala isso na sua palavra, eu fico pensando assim: o que são as adversidades para poder paralisar os meus pés, que já são hábeis, que Deus me deu? Aleluia. Vocês estão comigo? Amém. Não é só os meus pés, irmãos, é os seus também. Percebe, querido? Aleluia. Eu gosto muito desse texto. Esse texto, ele mexe muito comigo. Por quê? Porque ele diz uma coisa muito interessante: o Senhor Deus é a minha fortaleza. E quando eu penso em fortaleza, querido, eu nunca vi na minha vida nenhuma fortaleza que foi erigida embaixo, num vale. Nunca vi isso. Eu tive o privilégio de ir aqui em Valença e tem ali uma fortaleza fantástica. Eu convido você, se não conhece, a ir lá conhecer. É uma fortaleza bem antiga ali e ela está construída no alto. Eu nunca vi fortalezas construídas em vales, irmãos. Fortalezas são construídas em lugares altos. Você pode dizer comigo, lugares altos? Lugares altos. Eu vou te estimular nessa noite, irmãos. Como diz o Glécio, nessa tarde e noite. Eu quero estimular você a ir para um nível maior e compreender que você já está em lugares altos. Amém, amém, irmãos? Amém. Deus é bom. Aleluia. E fortaleza, querido, ela me traz algumas coisas que eu acho interessante na hora que a gente começa a pensar em fortaleza, e eu fui ver o significado de fortaleza no grego. Aliás, desculpe, no hebraico. E no hebraico, fortaleza significa força, poder, eficiência, fartura, exército, habilidade, eficiência. Então eu fico pensando assim,
o Senhor Deus, Ele é a minha habilidade. Meu Deus! Querido, quando você começa a entender essas coisas, você começa a entender as situações, você começa a perceber que Fortaleza não foi construída para a época de paz. Ela pode até ter sido construída numa época de paz, mas ela foi construída para prevenir a época da guerra, a época das dificuldades, a época das tribulações, das angústias. E eu fico mais impressionado é que eu e você, Deus, Ele nos deu a possibilidade de estarmos nele como uma fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, ou seja, Ele é a nossa habilidade que Ele já nos deu em tempo de paz, para que quando a adversidade chegar, eu tenha essa habilidade nele para passar por cima de todas as situações. Meu Deus! Que coisa gloriosa, irmãos! Que situação difícil que você está passando, irmão? Qual é a adversidade que você tem passado? Qual é a angústia que vai no seu coração? Eu vou te dizer uma coisa, não interessa qual seja. Deus, antes mesmo dessa angústia, dessa dificuldade chegar e bater na sua porta, Ele já tinha preparado você para ter a habilidade para passar por todas elas. Não será esse breve, momentâneo momento de tribulação que vai paralisar você, irmão. Isso não pode te parar. Quem para você? Sou eu mesmo. É você mesmo. Eu me paro, você se para. Quando o quê? Quando a nossa mente está condicionada ao fracasso. Quando a nossa mente está condicionada à derrota, quando a nossa mente aceita as mentiras que chegam nos nossos ouvidos, irmão, nós precisamos urgentemente blindar aquilo que nós ouvimos. Blindar. Por que é necessário, querido? Como eu falo blindar, o que você entende? Eu entendo da seguinte forma, irmãos, lá no Brasil a gente vê muito isso aqui, eu não percebo muito isso aqui, mas lá no Brasil, os magnatas lá, eles blindam seus carros, gastam muito dinheiro para blindar os seus carros. Por que é necessário? Porque se o assaltante vier, e lá no Brasil vocês sabem muito bem que é comum virem mesmo, né? Ninguém precisa chamar, eles vêm, aparecem de todos os lados. É comum que eles atirem. Pá! Quando atira, o vidro é blindado, a bala não penetra. O projétil não penetra. Por quê? Porque aquele carro está com um equipamento especial, especialmente colocado ali para blindar, para proteger. Assim também, querido, eu e você temos que blindar a nossa mente, para que a hora que chegar as mentiras, para na hora que chegar os projéteis do inimigo, querido, eles batam e caiam, porque primeiro chegou a palavra de Deus na sua vida. E quando a palavra de Deus chega, não tem projétil do inferno que vai entrar na sua vida e te paralisar. Alguém certa vez disse, um pássaro pode sobrevoar a sua cabeça, mas fazer ninho só se você permitir. Assim também são essas mentiras. Essas inverdades, essas teorias de Satanás contra mim e a sua vida, elas podem vir, mas quando elas baterem na sua porta, deixa eu te dizer uma coisa, mande a fé atender e diga para elas, você chegou tarde, primeiro chegou a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Aprenda a fazer confissões, meu querido, da palavra de Deus sobre a sua vida. Aprenda a dizer o que a Bíblia diz. Aprenda a falar aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou assentado nas regiões celestes. Eu com Cristo sou a maioria. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, irmão. Eu sou apaixonado com esse Deus, porque antes da adversidade chegar, Ele já tinha me trazido a informação correta para que eu pudesse me blindar, irmão. Ele é a minha fortaleza, Ele é a sua fortaleza. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Queridos, esse texto de Abacuque, ele fala, além de uma motivação para alguém que já está em um lugar alto, ele mostra uma habilidade divina dada ao homem que atingiu um nível de maturidade. Querido, um homem adulto, ele pode até percorrer penhascos. Uma criança jamais pode. Ela ainda não está preparada, ela ainda não tem a habilidade correta. Por isso também, querido, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que esse texto não está falando de meninos na fé. Está falando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que sabem muito bem aonde que tem que andar. Aleluia! Sabem muito bem a habilidade que Deus os deu. Olha só, e continua. Se observarmos esse versículo maravilhoso da palavra, ele procede de um texto de alguém que aprendeu a viver em meio à adversidade. Se você voltar aí no versículo 17, desse mesmo capítulo 3 de Abacuque, você vai ler o seguinte, abra comigo aí e veja. Abacuque capítulo 3, verso 17, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aí sim, ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus me faz os pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Por isso, irmãos, que ainda que chegue momentos difíceis para nós, e pode chegar, qualquer um de nós está sujeito a momentos difíceis. Mas, querido, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para te trazer nessa noite. A boa notícia, ela nunca será maior do que a boa notícia que Deus tem para você. Nunca. A notícia que pode chegar na sua vida, com certeza, querido, Deus tem uma notícia maior sobre ela. E deixa eu te falar uma coisa, a boa notícia do Senhor já veio. E essa boa notícia chama-se Jesus Cristo, a esperança da glória. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, aquele que está assentado à direita de Deus e intercede por nós, ele já veio e conquistou todas as coisas por nós. Ele venceu a morte, ele venceu os inimigos, ele venceu a Satanás na cruz e colocou eles debaixo dos seus pés. E se está debaixo dos pés dele, está debaixo dos meus e dos seus, porque o Senhor Jesus nos colocou assentado com ele nas regiões celestes. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, irmãos. Aleluia! Nunca pense, irmãos, que uma notícia ruim pode chegar para você antes que você esteja devidamente capacitado para poder superá-la. Nunca. Nunca. O Senhor Deus tem nos trazido tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem nos dado as ferramentas, Ele tem nos dado a capacitação, Ele nos tem dado a sua graça.
E o que é graça, irmãos? Muito mais do que aquela decoreba de escola, graça é favor imerecido. A graça, querido, é a capacitação de Deus para nós fazermos aquilo que naturalmente nós não teríamos capacidade para fazer. Por isso, querido, eu e você temos a graça para poder passar por quaisquer circunstâncias, ainda que elas sejam muito adversas para nós. Ainda que alguém possa dizer, agora ele vai sucumbir, eu vou te dizer uma coisa, você não vai sucumbir, eu não vou sucumbir, porque nós estamos alicerçados numa rocha, querido, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo, Ele não afunda. Aleluia! Pedro, uma vez, foi encorajado pelo Senhor Jesus e Jesus disse para ele, Pedro, vem ter comigo sobre as águas. Pedro desce do barco e vai andando para encontro com Jesus, mas veio a tempestade, e a tempestade pegou Pedro no meio do caminho, e Pedro começou a olhar para as circunstâncias, olhar para os ventos, olhar para as situações adversas, e ele começou a afundar. Enquanto Pedro esteve andando sobre a palavra de Jesus, Pedro não afundou. Ele permaneceu firme, mas na hora que ele olhou para as circunstâncias, para os momentos difíceis que ele estava passando, ele começou a afundar. Isso nos ensina, queridos, que o Senhor Jesus nos encoraja hoje, nesse tempo que se chama hoje, a olharmos para Ele. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza não está no vale, fortaleza está no alto. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, Ele é o nosso socorro, irmãos. Olhe para Ele, não tire os olhos dEle. Oh, aleluia. Aleluia. Eu queria compartilhar com vocês algumas verdades sobre a força de um cristão. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 8, verso 10. Aleluia. Aleluia. Neemias, capítulo 8, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não tivermos bem alimentados, nós vamos estar fracos. Mas se nós estivermos bem alimentados, é essa orientação que o profeta está dando aqui, é essa orientação. Coma proteína, coma aquela picanha maravilhosa, oh, aleluia, com aquela capinha de gordura. Oh, Jesus. Hã? Pegou aí a visão, irmão? Aleluia. Pega aquela carne gorda, coma. Para quê? Para que você esteja bem sustentado. Para quê? Para que você esteja forte, irmãos. Quem está fraco está precisando de alimento. Agora, deixa eu te dizer uma boa nova. Não está falando de carne gorda aqui. Está falando da palavra do Senhor. Nós seremos fortes, querido, quando nós estivermos bem alicerçados na palavra do Senhor. Ela nos dá força para poder fazer tudo aquilo que jamais nós poderíamos sonhar em fazer se não fosse pela palavra do Senhor. Assim, uma vez fortes, Deus se alegra com a nossa força. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é que os seus filhos estejam andando em força. Amém, irmãos?
Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui, que é o Senhor, Ele se alegra com a nossa força. Segunda coisa que nós precisamos perceber aqui, como sermos fortes e maduros a ponto de alegrarmos a Deus. Isso é importante, queridos. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Vai tirar foto de mim tomando água, velho? Glória a Deus, você achou? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ora, queridos, como nós podemos ser fortes? Deixando a carnalidade, irmãos, deixando as coisas de criança, e nos tornando adultos, os adultos que o Senhor espera que nós nos tornemos. O Senhor nos chamou para que nós possamos sermos bebês, crianças, jovens, adultos, atingir a maturidade. Amém, irmãos? Para que eu preciso atingir a maturidade? Para que essas coisas não fiquem me levando de um lado para o outro. Ah, ninguém me deu um abraço hoje. Ah, vou embora dessa igreja. Ninguém deu um sorriso para mim. Ah, eu também não vou dar um sorriso para ela. Eu vou ficar... Que isso, irmãos? Isso é carne. Como diria o apóstolo Bud, isso é carne, irmão. Carnalidade pura. E nós não podemos ficar nesse ponto, nós temos que avançar. Nós precisamos avançar de que forma? Na palavra. É sempre a palavra, querido. É sempre nos revestindo da palavra e da força do seu poder. É sempre voltando para as Escrituras, porque é ela que nos fortalecerá no momento da angústia. Como que você espera, querido, no momento de uma tribulação, você poder ser exprimido nela e sair de você algo que seja vida para você? Se você não colocou nada para dentro, você, ao ser exprimido, você vai deixar sair de você aquilo que você se encheu. Se você se encher de porcaria, porcaria é o que vai sair da sua esponja. Chama esponja aqui em Portugal? É, né? É esponja também? É. Na hora que você colocar porcaria na esponja, na hora que você apertar, vai sair porcaria. Mas se você colocar a palavra de Deus, irmãos, na hora que vier o momento de aflição e você for exprimido nesse momento de aflição, deixa eu te dizer uma coisa, vai sair palavra. Assim como Jesus Cristo no deserto, na hora que chegou ao momento dele ser exprimido, saiu dele palavra. Aleluia. Ele disse. Satanás chegou para poder fazer algumas oferendas para ele. E todas as vezes, ele não lutou com o diabo, ele não pegou uma espada e saiu lá dando uma espadada em Satanás, nada. Tranquilo, como diz lá os nossos irmãos argentinos. Tranquilo. O que ele falava? A palavra de Deus. Como um pão aqui, transforma uma pedra dessa aqui e se alimente dela. E ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Irmãos, Jesus sendo exprimido, saiu palavra. Nós, ao passarmos por momentos difíceis, estamos sendo exprimidos. E quando estamos exprimidos, tem que sair palavra. Quem é? É a enfermidade.
esse corpo aqui reina a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que eu sou sarado e curado, porque o Senhor Jesus disse que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Nós, querido, para cada mentira que Satanás vem e joga no nosso ouvido, nós temos que ter a palavra de Deus na ponta da língua para poder falar para ele o contrário. Lembra da lei da física? Para toda ação tem uma reação em sentido contrário. É ou não é assim? É ou não é isso? Essa eu lembro. Dessa eu lembro. E olha, então assim como Satanás vem e joga uma palavra, nós temos que rebater essa palavra com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Outro ponto importante aqui, deixando de ser carnais. Segundo ponto, não sendo preguiçosos em ouvir e praticar a palavra. Hebreus capítulo 5, verso 11. Hebreus capítulo 5, verso 11. Toda hora que eu olho para aquele relógio, eu só lembro de uma pessoa. Jorge Cury. Vocês não precisam saber quem é, não. Ele falava assim, o relógio não para. Pelo meu mondaine. Hebreus 5, 11. Essa geração telemóvel não sabe o que é assistir um jogo sintonizando naquele rádio ali, chiando. É. Pois então. Hebreus 5,11 diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O que é ser tardio em ouvir? Você diz uma coisa para a pessoa, instrui a pessoa pega e dá de ouvido, dá de ombros. E sabe o que acontece, querido? Ali na frente, essa pessoa vai precisar dessa palavra. E como ela deu de ombros, ela não vai ter para colocar para fora. E aí, volta para trás. Pastor, a situação aqui está assim, assim. Irmãos, a gente como pastor, vai lá. Não tem jeito não. É a nossa função, querido. Eu vou te amar sempre. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é melhor para você, andar em saúde divina ou ter que precisar de uma oração para ser curado? Pois então, a saúde divina está disponível para você. Amém. Percebe isso? Aleluia. Aleluia. Continuando aí. Verso 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, irmãos. Não tem como, tem que praticar, queridos. Você vai querer praticar? Não vai. Eu estou fazendo um curso com a Deise ali, que é muito bom. E o camarada que o professor lá, ele pega e dá algumas orientações para a gente. A gente vai fazer se quiser. Se não quiser, não faz. Agora, se você não fizer, o que você vai desfrutar do curso que você está pagando por ele? Nada. Mas se você praticar o que está sendo instruído, querido, a sua vida vai mudar. Percebe, irmãos? Assim é a palavra de Deus. Se você ouvir e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, você vai correr, ó, rapidamente, irmãos. Amém, irmãos? E vai começar a desfrutar de coisas que você jamais viveu. Como é que é aquela música? Que a gente cantou domingo?
Aquela, não sabe, não. É essa aí. E por onde ir? É essa aí. Ninguém jamais sonhou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa de quê? Por causa do favor. Aleluia. Aleluia. Outro ponto importante. Desejando se alimentar. Nós vamos nos tornar fortes quando nós desejarmos esse alimento, querido. Não tem como. Deixa eu te falar uma coisa. Você coloca lá assim, olha, hoje vai ter um encontro lá em casa. Nós vamos orar. Vai 2 pessoas. Olha, vai ter um encontro lá em casa. Nós vamos orar. Mas depois da oração eu vou servir um churrasco. 0,800, vocês não vão pagar nada. Buffet livre. Ó, tudo vai assim lotar. Por quê? Porque as pessoas querem comer, irmão. É claro, eu sou assim, você é assim, irmão. Não tem ninguém aqui querendo enganar ninguém, não. Nós somos assim. A Lisiane me pegou pela boca. Me deu comida boa. Eu não saí mais de lá. Falei assim, é aqui que eu vou ficar. Está entendendo, irmão? É assim, nós gostamos de comida, de alimento. Agora, eu preciso desejar essas coisas. Eu preciso desejar isso. Então, Thales, como é que é? Que dia que você vai fazer aquele churrascão para nós? Estou com vontade. Aí a gente pega, começa aquele desejo de estar lá naquele lugar. Percebe, irmãos, você precisa começar a vislumbrar, querido, a visualizar aquele lugar onde você vai estar um dia. Você precisa imaginar essas coisas, baseado em quê? Na palavra de Deus. Se alimente da palavra e a palavra vai enchendo você e você vai ter condições de imaginar essas coisas, onde Deus quer te colocar. Aleluia! Deus tem o melhor para você. Deus, irmãos, você acha que Deus está jogando contra você? Ele está no time adversário? Fala sério. Fala sério. Você acha que Deus está no time do outro lado? Deus não está no Benfica, não, irmão. Desculpa. Foi mais forte que eu. Está lá no Lanchões, ó. Meu atleta ali. Percebe, irmãos? Deus não está no adversário. Deus está no nosso time. Nós jogamos no time dele. Aliás, tem um livro muito bom ali chamado Time dos Sonhos de Deus. Querido, nós fazemos parte desse time dos sonhos de Deus. Oh, aleluia. Ele joga no nosso time, nós estamos jogando no time dele, e tudo que ele nos orienta, querido, ele nos orienta para o nosso bem, para que a gente dê certo. Às vezes eu discuto com meu filho lá em casa a respeito de algumas coisas que o técnico do meu time lá de futebol faz. E aí ele vira e fala assim, tá bom, você sabe mais do que ele, né? Você acha que ele vai colocar um time em campo para poder perder? Assim, não vai colocar para perder, mas olha o que ele está fazendo com o time. Aí eu fico querendo discutir com ele que sabe muito mais do que eu, que tem uma formação especializada nisso, e aí eu fico querendo discutir, aí depois eu vou para o meu quarto e fico assim, pior que o cara tem razão. Ele é muito melhor do que eu, ele sabe o que está fazendo, irmão, deixa o cara trabalhar. Deus, Ele sabe o que está fazendo comigo, com você. Aceita a orientação dEle e você vai jogar bem. Você vai conquistar as suas vitórias, você vai conquistar bons resultados, irmãos, quando você der ouvido e crédito à palavra de Deus. Aleluia. Para terminar,
último ponto que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos para poder... Jesus amado, faz isso comigo não. Achei, pensei que tivesse... Sumiu tudo aqui, irmãos. Misericórdia. Último ponto que a gente precisa para poder dar certo aí e andar como crentes maduros, como pessoas maduras, andar em lugares altos. O último ponto é Efésios capítulo 5, verso de número 10. Efésios capítulo 5, verso de número 10. A palavra de Deus diz assim, Efésios 5:10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Quem que é? Jesus Cristo. Para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? Amém. O que ele está dizendo aqui, querido? Que ele, Jesus Cristo, deu apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Para quê, irmão? Para quê? Para a gente ter um título de general aqui da igreja? Ó, presta atenção, eu sou o apóstolo dessa igreja. Eu sou o pastor presidente dessa igreja. Para, irmãos, Deus não deu isso para nós por causa disso, não. Deus nos deu isso, esse chamado ministerial, glória a Deus que Ele nos chamou para isso, mas é para quê? Para que nós possamos servir aos irmãos. E servindo os irmãos, cada um de nós, você e eu, todos nós seremos elevados à plenitude de Cristo. À estatura de um varão perfeito. O que é isso? Amadurecimento. Até que todos cheguem ao pleno amadurecimento. Então, enquanto eu e você estivermos aqui, querido, nessa terra, nós vamos precisar amadurecer um dia após o outro, aprendendo uns com os outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros. Amém, Amém, irmãos? Amém. Queria pedir o pessoal do louvor para vir aqui. É esse o propósito, é esse o objetivo, irmãos. Aleluia. Queria que a gente cantasse aquela música de novo. Não, aquela que eu falei agora aqui. Essa aí. Quando vivermos assim, ainda que tudo esteja nebuloso, vamos correr pelas encostas das montanhas rochosas, com a habilidade e a capacidade dadas por Deus, e nada nos abalará. Irmãos, eu não sei se você consegue fazer essa imagem aí na sua mente. Imagine uma corça percorrendo aqueles lugares altos, querido, aquelas encostas das montanhas, lugares rochosos, perigosos, que talvez eu e você, ao percorrermos ali, escorregaríamos e cairíamos naquela montanha abaixo.
Mas uma corça não. Ela percorre aquilo ali, você fala assim, agora cai. E ela e vai. Por quê? Porque ela tem a capacidade dada por Deus para percorrer aquele terreno. Eu e você temos a habilidade dada por Deus para percorrermos caminhos difíceis. Ainda que tudo pareça nebuloso, ainda que venha a poeira do Saara e deixe o céu amarelo, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos deu a capacidade de voar por cima dessas coisas. Nas asas do Espírito. Altaneiramente, a gente pode voar por cima dos problemas, nós podemos voar por cima das circunstâncias, por cima da adversidade, porque nós não estamos com os nossos pés presos a uma terra que informa para nós o tempo todo que há crise, que nós perdemos, que há Covid, que derrotados somos, que nós somos aquilo, que nós somos aquilo outro. Isso é coisa da terra, mas nós não somos dessa terra, querido. Nós somos aqui peregrinos em terra estranha, nós estamos aqui de passagem, somos cidadãos dos céus. Se somos cidadãos dos céus, é porque somos espirituais. Se somos espirituais, nós temos que relacionar com Deus que é espiritual e andar como Ele anda. Pode ficar de pé. Eu queria que nós cantássemos essa música. Me acompanha todo dia, por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, que traz resposta de lugares de onde eu nem imagino. Ha ha ha! Ha 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 ha! Oh! Existe um favor que acompanha todo dia, por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz resposta de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, estarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, se veja sim em lugares altos. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa de quem? Do favor. Do favor. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair. Oh, aleluia. Abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Diga assim: abençoado eu sou. Abençoado eu sou. De novo, abençoado eu sou. Mas deixe seu rosto transparecer que você acredita nisso. Abençoado eu sou. De novo, abençoado eu sou. 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 Abençoado eu sou.
abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar E por onde? e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Aleluia. 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 Pode tocando aí, desse jeito aí, bem suave. Tem alguém aqui que porventura nunca tenha feito de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Sabe, eu tenho aprendido muito nesses dias o poder que há na nossa palavra, na nossa confissão, aquilo que a gente crê, a gente tem que falar. Se você crê que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu por você, para te dar uma nova vida, querido, você tem que dizer isso. Ah, mas como que faço isso, pastor? Eu te ajudo. Você que está na internet também, você pode repetir comigo, eu vou te ajudar nessa noite. Você repita comigo assim, fala assim: Senhor Deus, nessa noite, eu declaro que eu creio no meu coração que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu por mim para perdoar os meus pecados, mas Ele ressuscitou, está vivo e voltará. Eu faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te conhecer. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Glória a Deus, Deus te abençoe. Mais alguém? Aí na internet, se você estiver aí na internet, deixa seu nome, por favor, que a gente quer orar por você, assim como eu vou orar pela vida do meu irmão. Vem cá, por favor, você pode vir aqui?